Olá, 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 minha querida amiga, meu querido amigo. Seja muito bem-vinda e bem-vindo a essa Aroma Live exclusiva, onde eu tenho aqui um queridíssimo convidado, Michel Avelar. E aí, gente, boa noite. Michel vai estar aqui contando para a gente um pouco do case de sucesso e compartilhando vários segredos sobre como ser um aromaterapeuta de sucesso. Então aguenta aí que daqui a pouco a gente vai compartilhar muita coisa, mas enquanto isso, enquanto você entra na sala, se acomoda, digita aí para mim, por favor, de onde você está falando. Se você está vendo o replay, seja bem-vinda de qualquer forma, continua aí que o conteúdo já vai vir. Estamos esperando mais algumas pessoas entrarem. Tudo certo com áudio e vídeo aí, gente? Por favor, digita sim para a gente saber. Acho que é legal a gente saber também. Comenta aí se vocês já são terapeutas, qual que é a ocupação profissional de vocês, para a gente já também entender um pouquinho mais sobre como que a gente vai conversar aqui, entender um pouquinho mais de vocês. Comenta aí o que vocês fazem atualmente para poder obter renda, obter satisfação profissional. Legal, bom para a gente ir conhecendo mais vocês. Gente, sejam todas muito bem-vindas. Essa live ficará gravada. Vamos começar então. Quero aqui apresentar esse nosso convidado, contextualizar você. Vai se acomodando aí, pega papel e caneta, o caderninho de aromaterapia, porque hoje nós vamos compartilhar muitas informações preciosas que fizeram sucesso na nossa trajetória profissional, fizeram diferença no sucesso da trajetória do Michel. Você vai entender, eu vou contar um pouco da nossa história e ele também vai contar um pouco da história dele, como que ele chegou aqui a ponto de ser professor da Viver de Aromas e estar aqui trabalhando comigo todo dia, lado a lado, me ajudando a transformar e impactar vidas das pessoas para a gente ter um aromaterapeuta em cada lar. Bom, eu já sou professor de aromaterapia há mais de 7 anos e em 2014 eu recebi um convite pelo Facebook inusitado para dar uma aula de aromaterapia para um grupo de senhoras na terceira idade, uma população mais carente. Era um projeto voluntário e adivinhem quem era a pessoa que estava me convidando? O próprio Michel Avelar. Na época ele estava cursando terapia ocupacional, ele vai contar também um pouco da história dele aqui, e ele estava trabalhando nesse projeto, já interessado também em terapias alternativas. Ele teve essa abertura para me convidar para falar de aromaterapia ali em meados de 2014, então faz bastante tempo. 5 anos já. E foi o nosso primeiro contato. E isso 3 anos depois, 4 anos depois, a gente se reaproximou de forma muito intensa. E o Michel é um profissional que eu admiro muito. Ele é acupunturista, médico tradicional chinês, atendeu durante muito tempo, até que eu convenci ele a vir me ajudar na Viver de Aromas. Não foi fácil, mas eu consegui trazer o Michel para trabalhar full time aqui comigo e fico muito feliz de ter ele na equipe, porque é uma pessoa que entrega muita excelência, traz uma contribuição para a qualidade dos nossos produtos e serviços excepcional. E o Michel é um caso de sucesso da terapia holística de uma forma geral, porque quando ele ainda estava atendendo, ele teve um sucesso muito grande por causa de técnicas, de estratégias, de táticas que ele aplicou, aprendendo comigo muitas delas, e chegou um ponto que ele realmente dobrou o preço do atendimento, e ele lotou a sua agenda tendo que dispensar pessoas. E você vai entender aqui hoje como que isso é possível, como que é possível terapeutas holísticos, aromaterapeutas, viverem dessa sua paixão e como você pode prosperar muito com isso, ok? Então, Michel, novamente muito bem-vindo, agradeço muito ter aceito o convite e vou passar a palavra para você contar para a gente a sua história. Gratidão, André, pelo convite aqui de estar tendo essa oportunidade de compartilhar um conhecimento tão valioso que tem dentro da nossa experiência, né, que a gente acumulou e foi verificando por conta própria o que dá certo e o que não dá certo, e ter essa oportunidade de entregar para as pessoas só o que é a destilação, né, da nossa experiência. Contar um pouquinho da minha história, assim, brevemente. Em meados de 2008, eu comecei a ter a síndrome do pânico, né?
diagnosticado com síndrome do pânico, ter aqueles sintomas horríveis, parar no hospital muitas vezes achando que ia morrer, que a respiração não via, que o coração estava acelerado, e aquilo não tinha embasamento nenhum, porque de repente eu chegava no hospital e todos os sintomas sumiam. E aí eu fiquei muito decepcionado, né, com a abordagem terapêutica que foi me entregue, que era somente através de remédios. E o médico me falou que aquilo era a única coisa que iria naquele momento me melhorar. E aí eu voltei frustrado para casa, pesquisei no Google, né, o que poderia me ajudar. Na época tinha Orkut também, não sei se vocês lembram, e lá também eu busquei ajuda. E aí foi quando eu tive um universo aberto ali à minha frente, que era o universo das terapias alternativas. E aí eu comecei a me aprofundar naquilo, a ter conhecimento sobre todas essas terapias, e não só tendo conhecimento para mim, mas também aplicando em mim mesmo, e eu fui vendo muito resultado. Eu fui vendo que todos aqueles sintomas que eu estava tendo, gradativamente eles iam desaparecendo, eles iam sumindo, ia gerando um processo de transformação muito grande em mim. Então, eu passei mais ou menos 1 ano nesse período, como se fosse uma reabilitação, um tratamento bastante intensivo. A aromaterapia como uma das formas de terapia, né? Foi inclusive depois, né, por conta disso que eu conheci o André também e chamei ele para poder participar de um projeto lá meu da UFMG. E isso trouxe para mim uma missão muito grande. A partir do momento que eu melhorei, eu consegui ter o conhecimento dessas técnicas, eu falei assim, isso não pode ficar guardado só para mim. Então, eu me vi naquela hora com uma missão muito grande. E aquilo que foi para mim um dia uma coisa terrível, se tornou o meu processo de transformação e o meu processo de agradecimento pessoal. Foi a partir desse momento que eu mudei o rumo completamente da minha vida. Então ali eu decidi que eu também iria cuidar das pessoas da mesma forma que eu obtive essa melhora para mim e que eu via que muitas pessoas estavam perdidas, né? No Orkut lá tinha aqueles grupos, né, que as pessoas compartilhavam suas experiências e muitas delas desesperadas, sem saber para onde iam. Então, isso bate muito forte na gente quando a gente consegue ver resultado em nós e ter essa capacidade de entregar para o outro o mesmo resultado. E aí foi aí que eu utilizei disso, né, dessa parte ruim da minha vida para gerar uma coisa positiva para outras pessoas. E eu comecei a me aprofundar, a me especializar na área, fui fazendo cursos, né? Eu me formei como terapeuta ocupacional, posteriormente acupunturista, e nesse meio tempo também fazendo a formação de aromaterapia com os cursos do André. E eu fui vendo que eu conseguia entregar muito resultado para as pessoas, apesar de que nesse momento de que eu ia engrandecendo, né, e entregando esses resultados para as pessoas, eu me via limitado no sentido de valorização. Eu mesmo não me valorizava. E isso foi apertando bastante em mim, até o ponto de o André mesmo vir conversar comigo sobre essa questão, e aí acender em mim essa questão de como que eu iria me valorizar, como que eu iria me posicionar para essas pessoas que eu estava entregando o resultado, né? E aí foi quando o André trouxe todo esse conhecimento, todo esse esclarecimento para mim, e é isso exatamente que a gente também quer trazer para vocês. Então eu acho que mesmo quem já é aqui, né, terapeuta holístico, que normalmente essas pessoas também passam por esse processo, né, de buscar uma cura para si mesma, e mesmo se você ainda também não se você está na aromaterapia porque gosta, que está colhendo os benefícios, você também tem essa missão dentro de você. Por mais que você hoje já tenha sua profissão, mas a aromaterapia, inclusive, ela é muito versátil no sentido de você, às vezes, não precisar largar do que você faz hoje, né? E você conseguir até complementar uma renda junto da aromaterapia, ou às vezes até complementar o que você faz com a aromaterapia e até mesmo se tornar uma aromaterapeuta por si só. Então, a aromaterapia ela é um campo assim, muito vasto de atuação. Então, eu vejo que nós que estamos aqui hoje comprometidos e vendo essa live, querendo aprender mais, a gente tem essa missão dentro de nós de um aromaterapeuta em cada lar, e isso parte de mim, do André e de você aí também, né? E da Viver de Aromas. Bom,
Isso que o Michel trouxe é muito, muito, muito importante, porque o aromaterapeuta, né, o terapeuta, a palavra terapeuta, toda a origem dos terapeutas, ela está ligada ao mito de Quiron, que é um mito antigo, da Grécia Antiga. E eu não vou contar aqui a história toda, mas você pode sim procurar sobre o mito de Quiron. O Quiron é o mito do terapeuta ferido, né? O mito do Quiron, ele traz a figura do terapeuta ferido, porque os melhores terapeutas são, teoricamente, aqueles que fizeram primeiramente a terapia consigo mesmo. Porque não existe nenhum ser humano que vive numa bolha e que nunca passou por um trauma, nunca passou por uma situação desagradável, nunca passou por uma dificuldade. E muitas vezes, quando a gente tem uma cruz muito pesada, a gente aprende a tirar força de onde a gente nem imagina que a gente tem para carregar aquela cruz. E depois a gente vê um irmão, uma irmã carregando uma cruz até mais leve e reclamando mais. E aí a gente tem aquela sensação de, poxa, se eu aprendi, por que eu não vou ajudar o próximo? Então, o terapeuta, ele nasce dessa dificuldade que ele tem consigo mesmo. Esse processo é semelhante à formação da pérola, em que a inserção, um grão de areia entra dentro do ser e ali inicia um processo inflamatório que a pérola se forma em volta dessa sujeira, em volta dessa dor, desse trauma. E as pérolas que nós temos mais bonitas dentro da gente são aquelas que nasceram em volta de uma infelicidade, de uma traição, de uma decepção, porque é ali que a gente aprende na vida real. Ali a gente aprende de fato. E a gente tem duas opções: ou ficar reclamando, ou ficar dependente da indústria farmacêutica, ou então tomar as rédeas da própria vida, da própria saúde, como o Michel fez, ao invés de se entregar ali para o que a psiquiatria tinha para oferecer para ele, ele foi atrás, ele mesmo, do conhecimento necessário e deu a volta por cima e falou: opa, eu não posso guardar isso só para mim, eu preciso divulgar isso para o mundo, porque isso satisfaz muito mais do que dinheiro no bolso, porque você vai estar ajudando pessoas. Agora, você juntar as duas coisas, aí é o melhor dos mundos, você poder ajudar pessoas e ainda assim prosperar financeiramente, materialmente também. E foi isso que o Michel fez. Eu estou vendo várias pessoas perguntando sobre posicionamento, e isso é algo muito importante da gente entender, né, Michel? A gente estava conversando bastante essa semana sobre a palestra, como que os terapeutas holísticos, de uma forma geral, ou pessoas que querem ser terapeutas, não sabem para onde seguir, não sabem como melhorar seu posicionamento, não sabem fazer as pessoas lhe darem valor e não sabem cobrar mais pelos seus serviços. E isso faz com que nós tenhamos muitos terapeutas e aromaterapeutas que sabem muito, né, Michel? Sabem muito da sua técnica, sabem muito da sua área, mas não investem em cursos para desenvolver habilidades empreendedoras, cursos de marketing, cursos de posicionamento pessoal. Por quê? Porque não adianta você saber tudo de aromaterapia, não adianta você saber tudo de acupuntura. Não foi saber tudo de acupuntura que trouxe o Michel aqui. Foi saber muito de acupuntura, sim. No meu caso, saber muito de aromaterapia, o Michel também. Mas ter outros tipos de habilidades é o que faz a diferença, né? E eu queria que você contasse um pouco, Michel, como que foi esse processo de melhorar isso na sua vida profissional. Eu acho que até uma grande falha, né, do ensino em si, porque você aprender somente uma técnica não te faz o profissional, ele não entrega você o profissional, você está entendendo ali de aromaterapia e ponto, você está ali entendendo de acupuntura e ponto, você fez uma formação em enfermagem, ponto. Às vezes você vai depender inclusive de um sistema que já está pronto para você se inserir ali e aí sim ter o seu reconhecimento. Só que a partir do momento que a gente tem um empoderamento deste conhecimento,
aí sim que gera essa transformação, aí sim que você vai conseguir prosperar dentro da sua profissão e do seu engrandecimento, né, de prosperidade. Então a gente tem que entender basicamente que você tem a metade da equação, que no caso seria a terapia que você faz, que você tem conhecimento, a aromaterapia. E a outra metade é como que você vai se colocar profissionalmente como aromaterapeuta ou outra terapia que você faz no mercado. E aí, esse que foi o grande ponto para mim. Por quê? Eu me dedicava muito a estudar, eu de fato amo estudar, sempre amei. E busquei muitos cursos, muitos conhecimentos, mas ali eu estava limitado somente a esse conhecimento sobre as técnicas, né? Então eu fazia meus atendimentos, as pessoas amavam meus atendimentos. Eu tenho até um caso que é muito engraçado, hoje eu até rio disso, mas uma paciente minha, ela tinha endometriose, e aí ela começou o tratamento comigo, e ela teve, né, o exame, ela me mostrou a espessura do endométrio, e aí ela foi fazendo o tratamento ao longo de 6 meses, e aí ela retornou para a médica dela. Quando ela retornou, a médica tinha até falado que teria que fazer uma cirurgia se tivesse, né, que estava aumentando progressivamente, e ela teria que fazer uma cirurgia, então ela ia acompanhar nesses 6 meses, se aumentasse mais um pouco, ela teria que fazer a cirurgia. Então ela foi e buscou o tratamento comigo, a gente fez esses 6 meses, e aí, quando ela voltou para a médica dela olhou e ficou assim, impressionada, porque a espessura tinha diminuído mais da metade, que era uma coisa que normalmente não acontece. Ela até estranhou, nossa, mas o que você fez? Ela contou, né, do tratamento que a gente estava fazendo. Então, essa paciente, eu entreguei um resultado incrível para ela, dela ter que não ter, né, que fazer a cirurgia para poder retirar o útero. E quando eu comecei a ter em mim, verificar em mim qual que era o meu valor, teve um dia que eu falei, não, hoje eu decido que eu vou dobrar o meu preço. E aí deu aquele frio na barriga, assim, e de repente eu fui lá, avisei os meus pacientes. Para minha surpresa, a grande maioria achou bastante justo, inclusive, por conta do tanto que eu entregava de resultado. Só que essa, especificamente, ela falou assim, nossa, então eu vou ter que fazer a sessão somente uma vez por ano, né? E aí eu não tinha muito o que falar. Então, naquela hora, me bateu, primeiramente, um medo, será que eu estou fazendo a coisa certa? Mas depois eu refleti, gente, essa pessoa, ela não me valoriza. Ela não valoriza o trabalho que eu faço. Ela não valoriza o resultado que eu entreguei para ela. Então, essa pessoa, ela veio até mim por conta do preço. E por conta do preço, ela foi. Não foi por conta do valor. A gente tem que entender, como terapeuta, de que a gente não tem que ser a opção mais barata. A gente tem que ser a opção que é a melhor. As pessoas vão buscar a gente porque nós somos os melhores. Então, essa mudança de pensamento, né, é que faz toda a diferença. A partir do momento que você consegue se valorizar, as pessoas de fato vão ver valor em você, vão ver valor no que você faz, independente do preço que você cobra, elas vão lá e querer fazer uma consulta com você. Só que para isso você tem que ter as técnicas certas, né? Não adianta você simplesmente fazer um curso, igual eu falei, e ter todo o conhecimento, né, sobre a técnica que você está estudando, por exemplo, aromaterapia, ir lá e cair no mercado sem ter nenhum tipo de conhecimento de como que você vai se posicionar. E aí é esse que é o grande segredo que não é ensinado em nenhuma faculdade, não é ensinado em nenhum curso, e que a gente verificou isso, que é uma real necessidade de que a gente precisa mostrar para essas pessoas que existe sim um meio para você chegar e conseguir ter esse reconhecimento, conseguir ser mais valorizada, conseguir ser mais reconhecida, as pessoas terem respeito pelo seu trabalho e enxergar que você é uma pessoa de valor, que independente do preço que você cobra, você vai de fato entregar resultado. Exatamente. Pessoal, vocês estão mandando várias perguntas interessantes, eu estou anotando algumas, se der tempo aqui no final a gente vai responder, mas muito do que vocês estão de dúvidas é o que a gente está falando mesmo, que a gente está no planejado. E isso que o Michel está falando é muito importante, porque 2 aspectos disso. O primeiro aspecto é o aspecto de crença, tá? Por que você
não consegue cobrar mais? Por que que durante muito tempo eu falava com o Michel, você tem que cobrar mais pelo seu atendimento, porque Eu você tinha medo, eu não você conseguia. entrega muito valor. Eu falava com ele, falava, Michel, você precisa fazer isso. Por quê? Porque ele estava sucateando o atendimento dele para satisfazer uma crença dele de que as pessoas não poderiam pagar mais. Porque até perguntaram aqui, mas como que eu vou fazer para a pessoa... A Vanessa perguntou, e se a moça da endometriose quisesse continuar e não pudesse? Gente, quem não chora não mama, quem tem boca vai a Roma. Você não é obrigada a aceitar somente o valor do seu atendimento cheio. Você pode ter uma margem de flexibilização dependendo do paciente. Você pode ter uma margem para você diminuir um pouco caso seja um paciente carente. Eu não estou dizendo aqui para você ignorar as necessidades do seu paciente, do seu cliente. Só que qual que é o seu preço? Qual que é o seu valor? Se eu te perguntar hoje, eu quero te pagar 100% do atendimento. Qual que é o valor do seu atendimento? Você está satisfeita com esse valor? Você quer cobrar um pouco mais? A conta não está fechando tão bem no final do mês? Não está sobrando dinheiro para você investir em livros? Para você investir em mais conhecimento? Então, talvez esteja na hora de repensar. Só que, então, a primeira coisa é essa questão da crença. Você não pode se boicotando outra pessoa. Você está entendendo? Porque isso é uma crença sua. Até o Michel chegar para os pacientes dele e falar, olha, a partir de hoje, o valor do meu atendimento é o dobro. E a maioria deles falar, tudo bem, é justo. Durante vários meses, ele ficou sofrendo mentalmente com crenças de que essas pessoas abandonariam ele ou falariam mal dele porque ele aumentou o preço. E, na verdade, o que aconteceu foi que elas admiraram ainda mais, porque elas falaram, olha, é um profissional que se valoriza. Ele, assim como a inflação, assim como tudo nesse planeta, ele também aumenta o preço dele. Aumentou um pouco mais que a inflação, né, Michel? Convenhamos. Mas o seu cliente, o primeiro ponto é você, não é o seu cliente, tá? O primeiro ponto é você. É você trabalhar as suas crenças de que você não pode cobrar mais. E não tem problema você flexibilizar para casos específicos. E eu acho que o dinheiro é uma moeda de energia, né? De troca de energia. Então, eu pensando o seguinte, se eu continuasse trabalhando do jeito que eu trabalhava, entregando o resultado que eu entregava, só que cobrando o valor que eu estava cobrando, eu não conseguiria investir, por exemplo, em mim, em cursos que iriam aprimorar mais ainda o meu atendimento. Então, quando, por exemplo, você é uma pessoa que mostra realmente esse valor, que mostra que entrega, você também tem esse compromisso, né, com essas pessoas de entregar mais ainda para elas. Então, se você cobra um valor X, mas esse valor ele não te permite conhecer mais cursos, fazer mais formações, até às vezes buscar esse conhecimento em outro país, fazer mais cursos online, isso vai te limitar e não vai conseguir entregar para aquela pessoa mais resultado ainda. Então, é um sistema de troca. Então, a partir do momento que, de fato, eu consegui aumentar o meu preço, eu também consegui investir em mim como terapeuta e entregar mais resultado ainda. Então, acaba que você vai entrando num ciclo e você tem que manter perto de você exatamente essas pessoas que vão estar alimentando esse ciclo de prosperidade. Porque essas pessoas que estão olhando só para preço, elas não estão te dando valor e você está desrespeitando, inclusive, a você mesma. Exatamente, exatamente. E é como a Ana Paula falou, às vezes é uma questão de prioridade. A pessoa tem dinheiro para ir no cinema todo final de semana, para comprar cerveja, para ir no churrasco, enfim, cada um com seus problemas. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas não é culpa dessa pessoa, a culpa é sua de não conseguir fazer essa pessoa enxergar o valor no seu trabalho. E esse é o segundo ponto que a gente tem que entender, a diferença entre preço e valor. O seu preço, ele não necessariamente reflete o seu valor, tá? Como é o caso do Michel. O preço dele não refletia o valor dele.
Por isso que eu insistia, Michel, você precisa acertar os dois. Você precisa chegar mais próximo disso. E é o problema que eu vejo de muitos terapeutas holísticos que vivem muitas vezes na pindaíba porque não conseguem precificar mais e não conseguem precificar porque acham que preço é igual valor. Preço não é igual valor. O valor é a percepção que o seu cliente tem de você. Então, se eu estava até contando para o Michel, se eu chego no consultório particular de um médico e na sala de espera dele tem revista de avião que ele colocou na bolsa dele voltando da ponte aérea, provavelmente, porque como que teria revista de avião no consultório dele? Ele teve que trazer do avião. Então, olha a percepção que o cliente tem desse profissional. O valor dele diminui ou aumenta com isso? No meu caso, ele diminuiu. E vários outros detalhes que vão, na minha percepção, porque aí é a percepção de cada cliente, né? Como eu disse, é percepção de valor. Cada cliente vai ter uma diferente. Então, você não precisa querer agradar todo mundo, tá? Você não pode querer agradar todo mundo, porque isso vai fazer você sofrer. Você não pode querer atender familiares. Esquece de querer fazer sua família virar a família mais saudável do mundo. Porque casa de ferreiro espeta de pau, gente. Infelizmente, os seus familiares, eles vão ser os últimos a acreditar, tá? Quando o papagaio da vizinha estiver acreditando, a sua família vai acreditar como um todo. Então, é um processo de você fazer as pessoas enxergarem o seu valor. E como que você faz isso? Através de habilidades de marketing, habilidades empreendedoras, habilidades de asseamento. O seu consultório, a sua casa, o seu carro é um lugar asseado? É um lugar limpo? É um lugar organizado? Porque não adianta também você arrumar o seu consultório e o seu quarto, o seu carro ser completamente bagunçado. Ou o seu consultório ter objetos que você não para pensar qual que vai ser a experiência do seu cliente. Né? Muitas vezes a gente chega em consultórios e tem um cartaz velho na parede, tem uma música ruim tocando, e tudo isso atrapalha a percepção do valor do seu cliente. Então, a primeira coisa que você tem que entender em relação a isso é que você precisa desenvolver habilidades empreendedoras. E quando me perguntam, André, o que eu faço para ser aromaterapeuta? Eu falo, gente, não é só estudar aromaterapia. Infelizmente, 99% dos cursos de aromaterapia completos não ensinam habilidades empreendedoras. Não ensinam legislação básica para atendimento. E isso faz com que os aromaterapeutas, de uma forma geral, eles não consigam fazer esse processo que o Michel fez de aumentar o valor e ainda assim lotar a sua agenda. Legal. Pessoal falando aí, confirmando a questão das familiares, né? Familiar é só cobaia no início. Oferece de graça para eles, mas assim, sem expectativas, tá? E o que eu vejo hoje em dia, né? Como o Michel bem observou, não adianta também ter só habilidades empreendedoras, porque senão você vai vender propaganda enganosa. Você não vai conseguir entregar aquele resultado. E eu vejo hoje em dia muitas empresas incentivando a venda, mas não trazendo o revendedor, o cliente, para protagonizar o processo de aprender aromaterapia. Decora e vende, decora e vende. Isso não vai fazer você chegar no nível master. Não vai. Por quê? Porque na primeira crise você vai sair fora. Porque como o Michel falou, se você entra na aromaterapia pelo dinheiro, assim que o dinheiro parar de aparecer, você vai sair. Agora, se você está nessa por missão, o dinheiro vai vir abundantemente, porque o seu foco é em ajudar as pessoas, em gerar valor para as pessoas. E aí, sobre posicionamento, Michel, o que você fez que foi um grande diferencial que permitiu com que essas pessoas percebessem mais valor no seu atendimento?
a gente tem que entender que, principalmente nos dias de hoje, as coisas mudam com muita facilidade. Então, vamos pensar o seguinte, vamos imaginar há 20 anos atrás. Então, você fez uma formação, né? E aí você foi lá e abriu um espaço para poder fazer o seu atendimento. Se você simplesmente abrir, é muito difícil de você conseguir clientes, porque às vezes as pessoas não vão saber que você está ali. Às vezes por boca a boca, mas isso não vai conseguir encher a sua agenda de fato. Aí se você pôr uma placa, isso pode aumentar um pouco, né, a sua questão de captar mais clientes. Se você fazer uma panfletagem, você também consegue ter mais clientes, isso pensando 20 anos atrás. Só que hoje, como que hoje a gente lida com esse processo? Inclusive, colocar a placa e colocar o panfleto não é, de fato, a melhor estratégia. A gente tem que entender e conversar com as tecnologias que a gente tem hoje, né? A gente está aqui hoje dando uma live ensinando vocês o que antigamente seria muito difícil. Vocês teriam que estar numa sala de aula para poder ter esse tipo de conhecimento. Então as coisas vão mudando. Então eu percebi, junto com o André, que foi me trazendo todo esse conhecimento, de que a gente precisava se posicionar, que a gente precisa se posicionar em redes sociais. As pessoas estão ali nas redes sociais para poder se relacionar. Então, por exemplo, quando você entra no seu Facebook ou quando você entra no seu Instagram, a primeira coisa que você quer é ver as fotos dos seus amigos, ver o que as pessoas estão fazendo. Você não entra ali buscando um serviço, buscando um produto. Isso é uma coisa muito rara de acontecer. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para conseguir ter mais sucesso é entrar na rede social, mas entrar com uma forma completamente amigável, completamente familiarizada e junto daquela pessoa, como se você fosse mais um amigo e mais um familiar daquela pessoa. Só que ao mesmo tempo, você tem que entrar nessa rede social dessa pessoa, a pessoa vai te seguir ou vai curtir alguma coisa sua, entregando algo. Então, quando você entrega, você gera reciprocidade. Aquela pessoa já consegue te enxergar com outros olhos. Aquela pessoa vai ver que você tem algo a oferecer. Que às vezes você, inclusive, não está querendo nem cobrar por isso. Você está entregando porque, de fato, você está entregando. No início, para mim, foi exatamente isso. Eu entrava, postava alguma coisa muito relevante, às vezes eu estudava uma coisa, eu queria compartilhar aquilo, e aquilo ali ia gerando valor. As pessoas começavam a me enxergar de uma forma completamente diferente. Então, a primeira dica assim, que eu daria para você, se você hoje em dia, já trabalha tanto com revenda, ou tanto com um consultório, ou atendimento, uma consultoria, qualquer coisa que você faça, ou mesmo se você ainda não iniciou e quer iniciar, então utilize das redes sociais para criar relacionamento com o seu público. Isso vai fazer toda a diferença do que aquele consultório, de que às vezes só tem foto do consultório, tem foto das técnicas que faz. Isso não cria ligação, isso não cria liga. As pessoas não vão entrar e querer ficar olhando aquilo, elas querem olhar você, a pessoa que você é. E aí, principalmente, se você conseguir trazer para a rede social o resultado em si. Vou dar um exemplo assim. Se você vende um tratamento de insônia, né, de alguma forma, que isso vai ser um resultado. A primeira coisa que você tem que mostrar para essa pessoa é de que você dorme bem. E por que você dorme bem? Porque você aplica isso, isso e isso. E essas pessoas conseguiriam, vendo isso, né, elas vão ter muito mais estímulo de buscar você, porque você é uma pessoa que mostra e vive aquilo que você está falando. Então, isso também gera muito resultado na hora de você captar mais clientes. Então, posicionamento em rede social é uma coisa assim, é um ponto que você tem que trabalhar muito, 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 muito. Isso viraria uma aula assim, gigantesca para a gente conseguir abordar todo esse tema, mas se eu te desse uma dica para você iniciar, é exatamente essa. Cria relacionamento, começa a criar um estilo de vida onde a pessoa vai admirar aquilo ali. Querendo ou não, o Instagram ele traz muito disso, né, de você mostrar bastante uma parte positiva, então profissionalmente isso tem que ser mais evidente ainda. Então, a partir do momento que você tem
isso construído, isso é o seu panfleto. Só que é o seu panfleto muito melhorado. Porque quando você recebe um panfleto em casa, você não sabe sobre aquela pessoa, você não sabe da vida daquela pessoa, você não sabe o que aquela pessoa fez, o que ela passou, o que ela está ensinando. Então, investir em rede social é você ter a melhor carta de venda possível. As pessoas vão olhar para você com um olhar diferenciado. Isso vai fazer toda a diferença de um profissional X de você. Isso vai trazer excelência para o seu trabalho, seja ele qual for, ou seja ele se você ainda nem iniciou. É agora que você consegue fazer isso. E nós temos aí online um exemplo vivo, que é a Alessandra Pereira, que mora em Tampa, na Flórida. Alessandra, um grande beijo, estou vendo você online aí. E a Alessandra, quando ela veio fazer o Master em Aromaterapia Integral Sistêmica, a primeira vez, quando a gente orientou a Alessandra em relação a redes sociais, né, ela estava com muitas dúvidas, por exemplo, em relação ao posicionamento, porque ela mora nos Estados Unidos, mas se comunica com brasileiros na Flórida. Então, a solução que nós encontramos conjuntamente foi que ela fizesse as descrições das postagens bilíngue. Então, ela começou a fazer em inglês e português. E o que aconteceu? Ela gerou valor tanto para a comunidade norte-americana quanto para a comunidade brasileira através das suas postagens. E quando alguém conhecia ela em alguma feira, ela indicava o Instagram, essa pessoa podia conhecer o trabalho dela, podia conhecer mais sobre a Alessandra, e isso fez com que ela pudesse também ser mais valorizada. Então, Alessandra, um grande case de sucesso, inclusive tem vídeo, uma entrevista que eu fiz com ela recente no meu canal no YouTube, tá? Para você que quiser aprender mais sobre isso. Então, é muito importante que você entenda isso. Hoje, as pessoas estão o tempo inteiro com a cara no celular. Hoje, todas as pessoas de 16 a 69 anos possuem um smartphone, estão conectadas na internet, estão ativamente procurando sobre a sua vida. Então, se você não tem um Instagram, se você não tem o mínimo, é um Instagram, tá, gente? Se você não tem um Instagram que tem o seu número de telefone, um e-mail, alguma forma de contato, se não tem ali uma postagem sobre você, sobre a sua história, a pessoa não te conhece, se você uma amiga te indica, fala, conheci uma aromaterapeuta, vou te mandar um Instagram dela. E aí essa pessoa entra no seu Instagram e ela vê fotos de você fazendo cursos, fotos de você com a sua família, fotos de você no atendimento, fotos de você pedalando, fotos de você, enfim, fazendo o que você gosta de fazer também. Isso aumenta a confiança, isso aumenta a percepção de valor. Isso é só a ponta do iceberg, é o básico do básico que você pode fazer aí hoje mesmo para melhorar a percepção de valor dos seus clientes e poder cobrar mais com isso. E muito do posicionamento, ele vem de aparecer em lugares estratégicos. Então, se você tem oportunidade de dar palestras, gente, é uma excelente porta de entrada para novos clientes. Inclusive, Michel, a gente estava conversando daquele case, conta aí o que aconteceu quando você deu uma palestra no meu evento. O André teve uma palestra que ele deu, ele me convidou para poder falar sobre um pouco, né, sobre medicina chinesa e aromaterapia. E aí foi incrível, também foi mais ou menos nessa época que eu estava iniciando e tendo essa mudança, né, de posicionamento meu. Obrigado. E aí o que acontece? Depois que eu dei a palestra, depois que eu agreguei valor, ou seja, eu entreguei algo para aquelas pessoas, eu me posicionei, as pessoas vieram em cima de mim de uma forma assim absurda. Então, já teve gente que naquele dia mesmo já queria marcar a consulta comigo, a pessoa não queria nem saber o preço, porque ela já viu o meu valor naquela hora que eu estava ali entregando o resultado, que eu estava ali entregando conhecimento para ela. E isso, por mais que você não faça palestra, né, que você, sei lá, não tenha oportunidade de ser convidado ou mesmo montar um esquema de palestras, você consegue fazer esse mesmo mecanismo utilizando de rede social. Por exemplo, fazendo uma live, fazendo alguma coisa que você entrega conhecimento, entrega resultado para aquela pessoa sem pedir nada em troca.
E aí a pessoa vai te enxergar de uma forma diferente e já vai mandar uma mensagem para você falando: oi, eu quero marcar com você. Por quê? Aquela outra pessoa ou aqueles outros terapeutas que estão ali no radar dela não são pessoas que têm esse diferencial. Ela vai confiar muito mais em você que alguém que está entregando algo para ela. Então, vai também de um esforço próprio de sair dessa zona de conforto, literalmente, e ir em busca disso, né? Então, se você vai atrás das pessoas, as pessoas vão ali atrás de você. Então, para isso, você tem que ter as técnicas certas, tem que ter o conhecimento certo, tem que ter as estratégias certas, porque aí você vai, de fato, igual aconteceu comigo, dobrar a agenda, dobrar o preço, e a ponto de eu chegar e falar: olha, não tenho mais horário nos próximos 3 meses. Então, vou te colocar aqui numa lista de espera e, de fato, a pessoa ainda assim entra na lista de espera e não busca um outro profissional, porque ela quer você, porque você se mostrou muito valorizado ali naquela hora. E eu tô me recordando aqui que nessa época, gente, o Michel ficou metido, viu? Que ó, eu trabalhava cedo, acordava cedo, o Michel só atendia à tarde, cobrava bem, de manhã ele ia para academia, ia resolver as coisas dele e atendia na parte da tarde, na parte da noite, com uma qualidade de vida incrível, podendo escolher os pacientes que ele iria atender, porque ele teve tranquilidade financeira, prosperidade para fazer isso. Então, é um case de sucesso muito bacana. E em relação a essa questão das palestras, tá, gente? Você pode oferecer palestras para a escola da sua filha, para os pais, você pode oferecer na igreja, você pode oferecer para amigas e amigos, e não tem problema nenhum se você é consultora ou revende óleos essenciais. Mas lembre-se do que nós falamos de gerar valor. Gere valor para as pessoas antes. Independente dela entrar na sua rede, independente dela comprar óleo essencial, forneça valor para essa pessoa, forneça conhecimento, forneça alternativas à medicina convencional. Porque isso marca a pessoa de uma forma que ela vira sua cliente internamente o resto da vida, porque ela compra a sua ideia. Por mais que ela não te dê dinheiro ali na hora, mais vale ela comprar a sua ideia, porque isso no longo prazo vai fazer com que ela invista em você muito mais do que se ela só falasse: então me dá esse óleo aí, e nunca mais usar o óleo. Se você ensinar ela algo que é permanente, que é o conhecimento, que é o que nós estamos fazendo aqui com você, então você agrega valor para essa pessoa, independente de um processo de venda. E ela fica tão grata que ela decide comprar, porque ela vê valor em você. Sim. E aí a gente está falando, a gente teve esse tempo todo, inclusive, para falar o primeiro passo de todo esse processo. Porque você vai entregar o valor e depois que essa pessoa buscou você. Aí você entra com um atendimento impecável. Você tem que atender essa pessoa de uma forma que ela vai falar: meu Deus, eu não estou acreditando nesse atendimento. Isso é a melhor coisa, é a melhor experiência que eu já passei na minha vida. Então, existe toda uma construção que vai desde esse primeiro contato, né, com o seu cliente, que na verdade vai ser o contato dele com você. Às vezes você não vai estar nem conhecendo, vai estar nem sabendo que essa pessoa está ali te acompanhando, está ali te vendo, está ali curtindo suas fotos, mas ali ela já comprou você. Só que só falta alguns passos para ela poder entrar em contato. E aí já entrar em contato, já é a hora que você tem que atender ela de uma forma de que ela não vai ter nenhum tipo de atendimento semelhante em nenhum outro lugar. E aí, a partir disso, você vai ter os outros pontos, né? Que é igual o André falou, de quando ela chega no local onde você vai atendê-la. Seja que se você fazer uma revenda de óleo essencial, seja se você vai fazer um atendimento ali clínico, seja se você vai fazer uma consultoria, ou mesmo se você vai fazer uma palestra, você tem que ter um diferencial das outras pessoas. Então, essa construção também tem que ser feita. Eu acho que isso também é capítulo de outras conversas que a gente tem que ter, que geraria bastante conteúdo a gente está falando. E o ato em si, né, do atendimento, né, de como é que você conduz esse atendimento e como é que você também faz para depois que a pessoa já saiu dali. Isso também é uma coisa que as pessoas, os terapeutas, os profissionais não fazem. Às vezes a pessoa buscou você, você fez o atendimento com ela, e aí? O
que acontece depois? Então, esse atendimento, ele é um atendimento que tem que ser prolongado e um atendimento que tem que ser bastante personalizado, criando essa relação, igual você criou essa relação desde lá do início. Então, é uma construção bem grande de a proximidade que aquela pessoa vai confiar em você de fato. E aí eu tenho até uma história engraçada de que quando o André, né, me convidou para poder fazer parte, né, da Viver de Aromas, eu tive um pouco esse embate de ter que deixar os atendimentos, era uma coisa que eu gostava muito, mas eu via que com o convite dele eu conseguiria atingir mais pessoas, atingir mais, entregar mais resultados para as pessoas, entregar essa missão para as pessoas. E aí, quando eu fui falar para os pacientes que eu ia parar de atender, eu recebi áudio de pacientes chorando, falando para eu não fazer isso de jeito nenhum. Tem, inclusive, uns que eu ainda mantenho, porque eu mantive muito carinho, muita conexão com essas pessoas, são poucas, mas as pessoas ainda até hoje me mandam mensagens perguntando de quando que eu vou voltar a atender, porque elas nem foram buscar outra pessoa, porque elas confiam tanto em mim, tanto no que eu entrego, e elas não conseguem encontrar isso em outro lugar, de que elas ficam ainda na esperança de que eu vou voltar a atender. Mas minha missão aqui hoje é entregar para vocês esse resultado e eu desejo muito que essas pessoas que estão buscando, né, esses atendimentos, buscando esses profissionais, seja você, que você consiga fazer exatamente isso que eu consegui fazer e trazer essa qualidade de vida tanto para você quanto para esses pacientes que estão aí em busca de profissionais. Eles estão sedentos, querendo bons atendimentos. Então a gente está aqui com essa missão de entregar isso e eu acho que com o que a gente já falou hoje, com as dicas que a gente já deu hoje, você já consegue aprimorar os seus atendimentos, aprimorar a sua consulta, aprimorar a sua revenda ou já iniciar dentro da aromaterapia, se você ainda não começou, se você ainda está com outro tipo de profissão, complementar também sua renda, complementar a sua profissão, tudo isso você consegue só com o que a gente já falou aqui hoje. Perfeito. Então, resumidamente, tá? O que você precisa é ser master profissional, uma master profissional que tem habilidades empreendedoras, que entende de marketing e ser uma master em aromaterapia integral sistêmica. Porque a aromaterapia individualmente, tá? Ela não tem tanto a oferecer quanto a aromaterapia integral sistêmica. Se você gostou dessa palestra, se você gostou da palestra anterior sobre possibilidades profissionais da aromaterapia, se segura, porque é só o começo e tem muito mais vindo por aí para você. Nós estamos preparando o conteúdo com muito carinho para atender às suas necessidades, que nós estamos identificando a cada interação. Eu estou entendendo mais como eu posso te ajudar, como um laser bem afiado mesmo, e por isso eu quero que você mande por e-mail para a minha equipe todas as suas dúvidas. Peguei muitas dúvidas aqui, tá? E agora que eu dei esse recado, eu quero responder uma especificamente, tá? Que é em relação à precificação do atendimento. Quanto eu cobro? Qual que é uma faixa de preço? Bom, isso, gente, é muito, muito polêmico. Por quê? Porque vai depender da realidade social que você vive, do bairro que você vai atender, da cidade, do estado, do tipo de terapias que as pessoas na sua cidade estão acostumadas a ter. Tudo isso vai te dar um norte, tá? Tudo isso vai te dar um norte. Para eu aqui te dar um norte, eu não cobraria menos de 10% de um salário mínimo, tá? Por um atendimento. Você pode cobrar menos? Hoje o salário mínimo está quanto? Deixa eu ver aqui. 998, tá? Então, R$100 seria um preço justo para iniciar, mas isso é uma opinião muito contextualizada, tá? Vai depender muito do local. Você pode começar cobrando um pouco menos, 80, como você pode já começar, dependendo da região, 150, R$200, 250, um atendimento de 1 hora, tá? E, obviamente, vão ter variações aí, se você vai oferecer um retorno,
se você vai fazer um acompanhamento pelo WhatsApp dessa pessoa, enfim, como você vai agregar valor para essa pessoa. Aí vai de cada terapeuta e de cada realidade. Você tem que colocar numa planilha, né, qual são os seus gastos, né? Tudo que você gasta e dividir isso, né, pelos dias que você também atende, pela quantidade média de pessoas que você atende, e aí você vai pondo na ponta do lápis também o seu valor, né? Tanto nessa questão assim, é como se você colocasse uma margem de valor em investimento em conhecimento também, porque isso tem que entrar na conta. Porque senão você vai vivendo ali do atendimento só para poder, às vezes, pagar suas contas ou pagar uma viagem que você quer fazer, mas você tem que constantemente também estar se aprimorando. Então, essa pessoa que está pagando pelo seu atendimento, ela está pagando também por um profissional que está constantemente em busca de aprimoramento. Porque uma vez que a gente, inclusive, está falando de área da saúde, a área da saúde, ela não para. A gente tem, igual essa aqui, ó. Isso aqui foi só dessa semana de artigo científico, da gente estudar e ver o que a ciência está trazendo. A gente precisa estar se atualizando constantemente. E isso é um gasto de tempo, isso é um gasto de dinheiro, isso tem que entrar também na conta na hora de você repassar para essas pessoas. Só que é igual a gente falou, sabendo se posicionar corretamente, as pessoas vão, de fato, te valorizar e ver que isso, por exemplo, é um valor que ela também tem interiorizada dentro dela de estar buscando o melhor profissional e não o profissional mais barato. Então, se você quer ser a profissional mais barata, essa palestra de fato, não é para você. Agora, se você quer ser a melhor profissional e as pessoas te buscarem por ser a melhor, continua, workshops, não percam que você vai, de fato, ter muito resultado. Legal. Muito bom. Michel, satisfeito? Dá aquele frio na barriga, mas eu acho que foi legal, né? Foi uma palestra muito boa e eu espero que tenha agregado muito valor para vocês, igual a gente estava conversando aqui, que vocês de fato consigam já, amanhã mesmo, já mudar essa realidade aí e vocês vão ver que de fato isso traz resultado, porque trouxe para mim, trouxe para as pessoas que a gente teve contato e já conseguiu ensinar isso. Então a gente está vendo que na prática isso funciona mesmo. Só basta você ter essa iniciativa e a gente está aqui para te auxiliar e te motivar a conseguir esses resultados. Deixa aí pra gente o comentário da palestra. Se você quer que o Michel dê mais lives comigo, deixa aí também, que eu vou convidar ele. Enquanto isso, eu vou ler o comentário da Tatiane, que me emocionou muito e vai de encontro ao que a gente está falando. Ela disse: boa noite, sou esteticista, massoterapeuta, comecei a aromaterapia nas sessões e estou tendo resultados surpreendentes. Aumentei o valor da sessão. Antes me matava de atender para ter um lucro. Hoje eu atendo com tempo maior em cada atendimento e tenho tempo para administração. Gente, administração é tão importante quanto o atendimento, tá? E isso nós vamos abordar também no Master em Aromaterapia Integral Sistêmica. Então, dúvidas, por favor, mande para contato@viverdearomas.com.br, que nós estamos preparando esse workshop com muito esmero para atender a sua necessidade, para gerar valor para você, para que você, quem saiba, decida realmente entrar num treinamento completo com a gente, não porque a gente deu um desconto ou porque a gente fez uma oferta especial, mas sim porque você viu o valor no nosso trabalho e você sentiu que você pode gerar mais valor para a sociedade ao aprender com a gente. Então, é um prazer imenso ensinar você enquanto nós mesmos fazemos esse processo, para você ver que é skin on the game, né? A gente realmente coloca a nossa cara a tapa, a gente fala e faz o que a gente fala. Então, agradeço muito a atenção, mesmo uma excelente noite, uma excelente quinta-feira e a gente se vê em breve. Também deixar um abraço maravilhoso, foi muito bom estar aqui com vocês. É muito bom ver essa transformação acontecendo e a gente quer que isso aconteça para o maior número de pessoas que vai estar beneficiando vocês e vocês beneficiando a outras pessoas. Então a gente quer plantar essa semente para que cresça uma floresta gigantesca, muito aromática e que o mundo se transforme com isso. Essa é a nossa missão. É isso aí, um aromaterapeuta em cada lar e o mundo será um lugar melhor para se viver. Conseguir
fazer o Michel vir trabalhar comigo do meu lado. Fico muito feliz que vocês tenham gostado. E sim, com certeza a gente vai entrar em lives juntos. Michel, muito obrigado. Gente, uma boa noite e até a próxima. A gente se vê em breve.